Deus, paz do Senhor Jesus. Por favor, Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22 é o texto base para o tema desta grande festa ao Senhor. 22, 28, diz assim, 22, 28. Não removas os limites antigos que os teus pais estabeleceram. Queridos, como já foi dito, esclarecido e ensinado a vocês, os marcos estabelecidos a que o autor do capítulo 22 se refere, eram pedras redondas estabelecidas em um campo, como se fosse hoje uma cerca. Aquelas pedras determinavam o limite, o espaço dominado por alguém. E quem vinha de lá para cá sabia que aquele limite não poderia ser estabelecido, não poderia ser removido, não poderia ser ultrapassado, porque o marco, o limite estabelecido, deveria ser respeitado. Estamos trabalhando esse tema para falarmos de nossas identificações, nossas credenciais, nossos distintivos, como também limites que Deus estabeleceu, marcos que Deus estabeleceu, ordens que Deus estabeleceu, que não poderiam, não podem e nunca poderão ser removidos. Porém, se há uma ordem para não removermos os marcos que os nossos pais estabeleceram, é porque há em nós essa tendência de tirar o velho, colocar o que é novo ao nosso bel prazer. Sem consultar o eterno, queremos estabelecer aquilo que funciona. Abrindo mão da ordem da palavra de Deus, queremos às vezes nos tornar nossos próprios senhores da nossa própria história. Há 3 removedores de marcos estabelecidos por Deus na Bíblia. Dentro do tempo que me foi proposto, eu quero falar sobre esses 3 removedores dos limites estabelecidos por Deus, como também quero falar aos irmãos a consequência, a similaridade entre eles. Em primeiro lugar, Adão foi um removedor do limite estabelecido por Deus. Até aqui irás, daqui não passarás. Adão transgrediu, Adão foi além. O nosso primeiro pai, o homem de onde veio a humanidade, o homem formado por Deus como cabeça, representante de todos os humanos. Na sua queda está a nossa queda, pois estávamos imputados. Ali naquele momento, Adão ultrapassou o limite que Deus havia estabelecido no capítulo 2, versículo de número 16, do Gênesis. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Gênesis 2:17. Mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus está estabelecendo um limite. Olha, de toda árvore você vai comer, a maioria é sua, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás. Deus estabelece o limite porque Ele tem o direito de escolher. Ele precisa, em sua liberdade,
amar Deus, honrar Deus, cultuar Deus. Porém, aquele que, pela palavra de Deus, lhe havia sido dada as árvores do jardim para comer livremente, porém o limite havia estabelecido, esta não. No capítulo 3, o diabo prende a atenção apenas na árvore que o casal não tinha. Capítulo 3, versículo 1 diz: a serpente, criatura de Deus, agora, impulsionada por Satanás, diz à mulher, é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Não, Deus não disse isso. Deus disse: de toda comerás livremente. Mas o diabo diz: foi assim que Deus disse? Não comerás de toda a árvore? A mulher, no versículo 2, diz à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Não, Deus não disse: nele não tocareis, para que não morrais. Não, Deus não disse: para que não morrais. Deus disse: certamente morrerás. A palavra de Deus está sendo falsificada. A palavra de Deus está sendo desonrada. Quando Eva entra no jogo da serpente, de distorcer a palavra de Deus, desonrar a palavra de Deus, ela já está apta a receber uma nova informação, uma nova proposta, que vai desviá-los do propósito. E a proposta é: se vocês comerem, sereis como Deus. O limite era: de todas comam, desta não. Mas agora ela vai ver o fruto, desejar o fruto. Seu marido com ela vê o fruto, deseja o fruto, come do fruto. E assim romperam o limite que Deus estabeleceu. Perceba que 1 João 2,16 nos lembra o pecado de Gênesis 3. 1 João 2,16, na tradução NTLH diz: nada que é deste mundo vem do Pai. Os maus desejos da natureza humana, quando se percebe o fruto e a beleza, se deseja comer do fruto. Quando ouve, sereis como Deus, se deseja ser como Deus. Ali rompem o marco estabelecido. Vocês são criaturas, eu sou criador. Mas transgridem, ultrapassam o limite. 1 João 2,16, os maus desejos da natureza humana não vêm do Pai. A vontade de ter o que agrada aos olhos, Eva viu e desejou, não vem do Pai. E a soberba da vida, ou o orgulho pelas coisas da vida, não vem do Pai, mas vem de um sistema mundano caído que se opõe a Deus. Naquele dia, a tentação para a remoção do limite estabelecido se deu pela insatisfação. Temos todas, essa não estamos satisfeitos com o que Ele nos deu. Queremos aquilo que agora o diabo nos oferece. A observação concupiscente, ou seja, com desejos descontrolados. Viu, desejou, tomou. E a comunicação permanente com alguém que não tem a palavra de Deus de modo correto para compartilhar. O casal se sente à vontade diante da serpente. Eva não se assusta com a serpente, porque o diabo não se vale daquilo que é assustador para distorcer as escrituras. Falsas mensagens são pregadas por falsos mestres
porque eles vêm de forma sutil. Sim, os nossos primeiros pais removeram o limite estabelecido. O resultado foi a queda, o pecado, a morte que passou a todos os homens. E assim, só pela graça de Cristo, o último Adão, é que o homem pode voltar à presença do Pai. Isso já foi providenciado, graças a Deus. Segundo lugar, Acã foi um removedor do limite estabelecido, do marco estabelecido. Josué, capítulo 6, versículo 19. Sob a direção de Deus, o líder Josué disse: os objetos de prata, ouro, bronze, ferro, são separados para o Senhor, para serem colocados no seu tesouro. É de Deus, pertence a Deus. Vamos entrar na cidade, vamos conquistar a cidade, vamos avançar sobre ela, mas o limite está estabelecido. Ouro, prata, ferro, bronze, ninguém pega, é de Deus. Porém, no capítulo 7, versículo 1, está escrito: Deus havia ordenado ao povo de Israel que ninguém, Deus deu a ordem como deu a Adão. Deus liberou a palavra do limite estabelecido. Quando mandar gritar, grita, gritaram. Quando mandar entrar, entraram. Quando mandar subir, sobe, subiram. Quando for a hora de conquistar, conquistem, conquistaram. Mas o limite foi estabelecido. O que é de Deus, ninguém toca, é para a casa de Deus. E aí, irmão, diz o texto, a ordem foi desobedecida. Josué 7:1. Acã escondeu algumas coisas, tomou para si, e por isso o Senhor ficou irado com os israelitas. O pecado de um atinge todos. Por isso que é preciso denunciar. Por isso que é preciso pregar a verdade contra os falsos que querem se levantar entre nós. E Josué capítulo 7, versículo 1 ainda diz que Acã era da tribo descendente de Judá. O que ele fez? Josué capítulo 7 diz que ele pega ouro, pega prata e uma capa babilônica e leva para dentro da sua casa. Debaixo da sua tenda ele a esconde. A prova do marco quebrado, a prova do limite rompido estava dentro de casa. Removedores de limites estabelecidos por Deus, eles reproduzem em casa o que aprendem na rua, e outros reproduzem nos cultos o que são em casa. Removedores de princípios estabelecidos costumam se ocultar. Acã quebra o princípio, não fala nada. Homens morrem na batalha por causa do pecado dele, de ultrapassar o limite. Acã não fala nada. Josué cai de joelhos perante a arca para orar. Acã não fala nada. Deus manda Josué se levantar e dizer: tem pecado no arraial. Prevaricaram naquilo que eu disse que era simplesmente para guardar ao meu nome. Acã não fala nada. Josué se levanta e diz: amanhã pela manhã todas as tribos perante mim. Acã não fala nada. Josué disse: depois das tribos eu vou chamar família por família. Acã não fala nada. Josué diz: depois das famílias eu vou chamar casa por casa. Acã não fala nada. Josué diz: depois das casas eu vou chamar homem por homem. Acã não fala nada.
tinha que ter caído de joelhos, tinha que ter confessado o seu pecado. Irmão, quem confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que encobre a sua transgressão, não prosperará. Adão, quando os olhos se abriram, se escondeu. Acã está vendo Josué em busca do problema e também da solução do problema, porque o povo de Deus foi envergonhado e o nome de Deus foi envergonhado. Quando Josué está de joelho, ele diz assim: primeiro, Senhor, o que será do teu povo Israel? A segunda pergunta de Josué é: o que será do seu nome? Eu preciso entender que meu pecado, quando eu quebro princípios, minhas transgressões, quando eu vou além do limite estabelecido, eu estou ferindo o povo do qual eu faço parte, e eu estou ferindo o nome do Deus que me chamou, o nome daquele que me separou. Acã fere a igreja e fere o nome do Deus da igreja, a congregação do Senhor ali no deserto. Removedores costumam se ocultar, só que Deus vê e costuma revelar. Se eles costumam disfarçar, Deus costuma revelar. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor contempla o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o oculto e o que está em trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e contemplando quem é bom. Hebreus capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Acã disse: ninguém me vê, ninguém me pega. Deus disse: eu vou revelar você. Acã tomou para si a primícia. É como Adão. Deus disse: nessa você não toca, as outras você pode, nessa aqui não. Josué também disse: tudo vocês usufruem, agora ouro e prata não. Acã pega a primícia. Por que a primícia? A primeira cidade a ser conquistada é Jericó. Então toda a primícia era dedicada ao Senhor. Provérbios 3:9. Honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus ganhos. Mas Acã não quis honrar a Deus com a primícia. Acã, removedor dos limites estabelecidos, valorizou coisas acima das pessoas. Removedores de limites são assim. Qual é o limite estabelecido? O limite das coisas é: use-as. Qual o limite estabelecido por Deus para as pessoas? Ame-as. Então coisas você usa, permissão dele. Pessoas você ama, a Deus você adora. Mas o que Acã fez? Acã desonrou Deus, amou as coisas e foi tropeço para as pessoas, porque o exército perdeu a batalha. Homens morreram, porque ele colocou o seu amor pelas coisas acima da palavra de Deus. Removedores de princípios são pedras de tropeços entre nós. Removedores de marcos estabelecidos são malditos ou a própria maldição em nosso meio. E aí, irmão, capítulo 7, versículo 14, eu já disse, Josué veio afunilando tribo, família, casa, homem por homem. Quando chega diante de Acã, Josué diz: dê glória a Deus, ou seja, fale a verdade, porque na mentira Deus é desonrado e na verdade Deus é honrado. Dê glória a Deus, fale a verdade. O que você fez? Eu vi a capa, repetindo Gênesis 3, eu vi a capa, eu vi o ouro, eu vi a prata, eu desejei e tomei para mim. Cadê?
está lá na minha casa, está lá na tenda. E aí, meu irmão, resultado, foi descoberto, assim foi feito. Josué sentiu, mas não tem como. Acã foi apedrejado, queimado tudo quanto ele tinha, e sua família também pereceu, porque removedores de princípios são pedras de tropeço para suas famílias. Removedores de princípios não são bênçãos de Deus para os seus lares. Terceiro lugar, caminhando para a conclusão, Nabucodonosor, o removedor de um limite que Deus estabeleceu, antes que ele chegasse e levasse Israel cativo à Babilônia. Jeremias 25:9, chamarei todos os povos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, meu servo. Olha o que Deus diz através do profeta: Nabucodonosor, meu servo. Esse é o limite. Eu vou te dar as nações, você vai humilhar meu povo, eu vou te usar para tratar o coração do meu povo, mas você é meu servo. Só isso, Nabuco. Não ultrapasse esse limite. E Deus ainda continua: meu servo eu vou trazer sobre essa terra, sobre seus moradores e sobre todas as nações em redor. Eu destruirei as nações totalmente, farei com que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Mais uma vez, o limite que Deus estabeleceu a Nabucodonosor nos é lembrado em Daniel capítulo 1, versículo 2. O Eterno entregou Jeoaquim, rei de Judá, e toda a cidade cativos nas mãos de Nabucodonosor, até alguns utensílios sagrados da casa de Deus, o templo, foram levados, porque o Senhor Deus os entregou. É o limite estabelecido. Eu estou te entregando, eu estou te dando. Não é você quem conquista, não é você quem toma, sou eu quem dou. Não é você quem está fazendo, sou eu quem faço. Você vai vencer, você vai humilhar, você vem, você vai se sentar no trono. As nações vão te temer, mas o limite está estabelecido. Tu és servo, Deus sou eu. Tu és criatura, Criador sou eu. Você só está onde está porque eu te coloquei. As pessoas por onde você passar, Nabuco, vão te honrar, mas quem está te permitindo fazer isso com o meu povo sou eu. Irmão, Deus é misericordioso demais. Diz o texto que em Daniel capítulo 4 ele teve um sonho, mais uma chance, mais um aviso, mais uma pedrinha. Não sei se você percebeu que na pasta aí tem umas pedrinhas indicando o marco estabelecido, o limite que era colocado. Então Deus colocou a primeira pedra redonda, Jeremias 25:9, tu és servo, fica na tua. A segunda pedra, Daniel 1:2, fui eu quem te entreguei. A terceira pedra é estabelecido no capítulo 4. Ele está no seu palácio e ele fala para Daniel: eu estava no meu conforto, e de repente ele tem um sonho. Uma árvore crescia até o céu. Segundo ponto do sonho: todas as pessoas do mundo se alimentavam da árvore. Olha que coisa linda. E quando ele está empolgado com a árvore, uma grande árvore que alimenta muita gente, aparece o mensageiro celestial que dá uma ordem dizendo: cortai a árvore. Derrubai-a. E o tronco e a raiz faz o que, mensageiro? O tronco e a raiz deixa.
Porém esse tronco e a raiz, presos com uma cinta de ferro e de bronze, porque ele vai ficar no chão, no meio da relva, vai ser regado pelo orvalho do céu, e vai se alimentar da grama da terra, como os animais. O mensageiro está falando e Nabuco está ouvindo. No 16 o mensageiro diz de Daniel 4: a mente humana lhe será extirpada, e esse tronco será como um animal, até que se passem 7 tempos ou anos. Ele está contando para Daniel. Aí em Daniel capítulo 4 versículo 19, ele olha, o rei Nabucodonosor olha para Daniel e diz assim: fique tranquilo, o sonho é de boa, é tranquilo. Daniel já estava meio preocupado: eu vou ter que falar. Aí ele: não te assusta não, Daniel, fica tranquilo. Aí Daniel olhou para ele e disse assim: quem dera que eu pudesse ficar tranquilo. Mas por que tu estás assim, Daniel? É que o sonho não é sobre teus inimigos. A árvore é tu. Tu vai cair, Deus vai te cortar. Mas olha o que é profeta. Olha o que é profeta. Não apenas apresenta o problema, ele apresenta a solução. Ele não fecha o atalho do erro, ele mostra o caminho para que o camarada não se perca. Ele diz assim, versículo 22: essa árvore és tu. 24: sendo assim, eis a interpretação do teu sonho. Deus o Altíssimo expediu contra vossa majestade um decreto. Qual decreto, Daniel? Versículo 27: ó rei, aceita meu conselho, porque a árvore é tu, a queda vai acontecer, e Deus te humilhará por 7 tempos. Portanto, escute meu conselho no 27. Reconhece os teus pecados, abandona a maldade, passe a praticar a justiça, exerça compaixão, tenha misericórdia pelos necessitados. Talvez assim, não vou prometer nada, talvez assim, de fato, tu continuarás a viver e terás tranquilidade. Foi estabelecido o limite. Não se ensoberbeça, ou volta, rei, e te humilha, e cuida de quem é menor do que você. Resultado? Versículo 29: 12 meses mais tarde, quando o rei estava caminhando pelo terraço do palácio real da Babilônia, olhou para as grandezas da Babilônia, versículo 30, e começou a meditar. Falou aqui dentro, mas Deus tudo vê e tudo ouve. Aqui dentro, olhando para as grandezas, ele disse: por acaso não é esta a Babilônia que eu edifiquei para ser minha residência e capital do meu reino, mediante a força do meu poder, para a glória da minha majestade? Ele fez uma pergunta, irmão, e quando faz uma pergunta de soberba, Deus responde com queda. Ele medita. Se na mente está a pergunta, ele está querendo expressar-se, mas antes que ele se expresse, estando ele balbuciando, veio do céu uma voz que lhe disse: esse é o seu decreto,
serás expulso do meio dos homens, tua morada será entre os animais, te alimentarás de capim como os bois. Passarão 7 tempos, até que reconheças que apenas o Altíssimo é Deus, e tem todo o domínio sobre os reinos dos homens, dar a quem quer, e remove a hora que Ele quiser. Unha começa a crescer, penas começam a crescer, começa a se tornar um monstro e sai do trono e vai viver como os animais, comendo como os bois. Até que 7 tempos depois, só tu és Deus. Só tu és o Senhor. Exalta quem quer e abate a quem quer. Em que esses removedores são semelhantes? Primeiro, soberba. Adão disse: serei como Deus. Acã disse: Josué é soldado, eu também sou. Nabucodonosor disse: Babilônia é minha, eu conquistei pela minha glória. O que eles têm em comum? Soberba. Mateus capítulo 23, versículo 12, Jesus disse: aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Tem gente que tem sido humilhada e fica dizendo: ah, está me humilhando, Deus vai me exaltar. Mas você é só humilhada o tempo todo. Você é só humilhado o tempo todo e fica dizendo: se me humilham, Deus vai me exaltar. Não é bem isso que Jesus disse, não. Às vezes eu estou sendo humilhado demais e Deus está permitindo, é porque eu estou soberbozinho demais. Jesus não disse que quem é humilhado vai ser exaltado. Jesus disse: aquele que se humilhar. Porque qualquer prova que passa, aí começa a colocar o hino triunfalista e faz lá o videozinho de indireta. Qualquer prova que passa, pega o microfone e diz que me viu lá embaixo, vai me ver lá em cima, a roda vai girar. Biblicamente não é assim. Biblicamente, se alguém não te ajudou na prova, quando Deus te honrar, você vai ajudar quem não te ajudou na prova. O que é isso, irmão? Se humilha e Deus te exaltará. Tiago capítulo 4, versículo 6. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 7. Sujeitai-vos a Deus, resisti o diabo. Interessante, Deus resiste o soberbo. E no versículo 7 diz para a igreja: resista ao diabo. Por quê, pastor? Porque soberbo e diabo para Deus estão no mesmo nível. Versículo 10 de Tiago 4: humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos... Palavra de ordem para a humildade dos pastores. 1 Pedro 5:2: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. A mensagem que ouvimos aqui hoje pela manhã, a ética do obreiro, é exemplo para o rebanho. Versículo 5: semelhantemente vós jovens, sede submissos aos anciãos, aos
senhores, aos mais velhos, sede todos submissos uns aos outros. Humildade na liderança, humildade entre os jovens, humildade em toda a igreja. Revestivos de humildade, porque Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro 5,6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Versículo 11: a ele seja glória e poder para todo o sempre. Irmão, quando eu me ensoberbeço, não tenho misericórdia de ninguém. Quando eu me ensoberbeço pensando que é pela minha força, pela minha influência, pelo nome, pela intelectualidade, pelo que já conquistei, e não honro glórias e honra ao meu Deus, e não ajudo aqueles que estão perante mim, eu serei um protótipo de Satanás no meio da igreja. Deus, olhando ao soberbo, como eu já disse e repito, ele se lembra simplesmente do diabo. É por isso que Deus resiste o soberbo, do mesmo jeito que Deus resiste Satanás. E na humildade, pastor, se na soberba eu me torno semelhante a Satanás, na humildade eu me torno semelhante a Jesus. Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir, o que Paulo disse? De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou a si mesmo, esvaziando-se, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou a si mesmo, sendo obediente. Quem é humilde é obediente até a morte, e morte de cruz. E o resultado, pastor? Se o resultado da soberba é Deus resistir, o resultado da humildade, Filipenses 2,9, porque Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que é sobre todo nome. Versículo 10: para que diante do nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse o que é, igreja? Jesus Cristo é. Jesus é o maior exemplo de humildade. Quem aprende com Jesus terá a graça do Pai. Deixa eu lhe dizer algo que é assustador para alguns, mas eu preciso falar. E quem ama a humildade de Jesus vai dar glória para Jesus. Repito, quando eu me ensoberbeço, eu me torno semelhante a Satanás. O diabo disse: subirei. Jesus disse: descerei. O diabo disse: serei semelhante ao Altíssimo. Jesus disse: serei semelhante aos homens. O diabo subiu, caiu. Jesus desceu, mas subiu e está à direita do Pai, intercedendo por nós. Glória ao eterno e precioso nome daquele que se humilhou, desceu ao nosso nível, morreu a nossa morte para nos dar a vida dele, morte de cruz. Último lugar, a primeira semelhança entre os três removedores: soberba, serei como Deus. Josué é guerreiro, Acã diz: eu também sou. E Nabuco disse: essa é a Babilônia que eu construí. Quer dizer, tentou dizer, quando começou a falar, Deus bradou e disse: chão. A segunda semelhança entre esses removedores, e é o decreto de Deus para todo removedor de princípio estabelecido. Todos estes removedores foram removidos.
Eu posso repetir? Removedores de princípios, removedores de marcos estabelecidos pelos nossos pais, removedores de limites estabelecidos por Deus, foram, são, devem ser e serão por toda a eternidade removidos. Adão, você comeu da árvore que eu disse para não comer. Eu vou te cobrir, porém eu te arranco do jardim. Eu te removo do jardim. E eu também te removo do acesso à árvore da vida. Acã, você removeu a palavra dada a Josué de não tocar no sagrado. Removi a palavra dele. Removeu o limite estabelecido. Sim, então você vai ser removido. Como está escrito em Romanos 1, digno de morte, morreu. Foi removido para o vale. Foi tirado para fora do arraial. E lá apedrejado. E tudo destruído. Nabucodonosor, eu dei 3 limites, 3 pedras estabelecidas. Jeremias disse, ele é meu servo. Daniel, fui eu quem te dei tudo que você lhe dera. Daniel 4, ó rei, humilha-te, reconhece teus pecados, tenha misericórdia de quem precisa. Mas você não deu ouvido, Nabuco, vou te remover do trono. Porque quem remove princípios devem ser removidos. Quem quebra princípios será quebrado. Quem desonra a palavra de Deus vai ser desonrado. Quem vira as costas para as coisas de Deus não pode tê-las abraçadas em seu peito, enquanto não devolver, enquanto não reconhecer, enquanto não se humilhar, enquanto não respeitar os marcos estabelecidos. Quem remove limites tem que ser removido. Quando Elias orou e fogo do céu desceu, ele disse à igreja, à congregação que estava ali: apanhai os falsos profetas, levai-os ao ribeiro e eu os matarei. Foi a igreja que pegou os falsos profetas e disse: está aqui Elias. Mas hoje, se alguns pastores denunciarem falsos profetas, as Jezabéis e os Acabes vão olhar para nós e dizer: quer ser dono da igreja? Polêmico demais. Se quem fala a verdade é polêmico, quem foge da verdade é covarde. A igreja foi estabelecida e ninguém vai remover o que Deus através da igreja estabeleceu. Neemias capítulo 12, Neemias chega, Tobias está ocupando a recâmara, onde se guardava os utensílios dos levitas, o alimento dos levitas. Quem está lá dentro? Tobias. Neemias chegou e disse: tu removeu os levitas? Não está mais cuidando dos ministros da casa de Deus? E quem é que manda aqui na casa? Sou eu. Neemias disse: até hoje você removeu o levita? Eu removo você. Ou tu sai ou entra aí dentro e te arranco daí para fora, rapaz. Porque a casa não é tua. Mateus 18:15. Se teu irmão pecar contra ti, vai você nele em particular. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Como diz o Warren Wisby, não é ganhar a discussão, é ganhar o irmão. Porém, se ele não te ouvir, leva contigo mais 1 ou 2 testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, qualquer acusação seja confirmada. Primeiro, você e ele. Segundo, você e testemunhas. Qualquer acusação vai ser confirmada. Ou seja, ele não quer se reconciliar, ele não quer reconhecer, ele não quer pagar, ele não quer ouvir os 2 ou 3 obreiros que foram lá para dizer: irmão, para
com isso, respeita a tua mulher, confessa teu pecado, volta para tua família, rapaz, para de desonrar o ministério. Não, ele está se achando bonitão, bonzão. 17, se ele se recusar, fala para a igreja. Se ele negar ouvir a igreja, trata-o como pagão e publicano. 18, vos asseguro, o que ligardes na terra é ligado lá, mas o que desligar aqui, também vai ser desligado lá, terá sido ligado lá. Talvez seja, quando desligou aqui é porque já está desligado lá. Romanos 16, 17, rogo, irmãos, notem, percebam, aqueles que ficam promovendo dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos deles, remove, bloqueia, bane, manda vazar. Porque Paulo, 18, Romanos 16, 18, porque os tais não servem ao nosso Senhor Jesus Cristo, servem ao próprio ventre. O negócio deles é dar prazer a si mesmo, com suaves palavras. A maioria dos hereges tem voz mansinha. Com suaves palavras e lisonjas, eles enganam os corações dos simples. E eu não estou lendo Antigo Testamento não, viu? Nutella, web crente. Eu estou lendo a carta da graça, Romanos. E Paulo está dizendo, desvia do herege, denuncia o herege, se afasta dele, porque ele tem a vozinha mansa, é igual a voz da serpente lá no jardim. Tem que ser removido, tem que ser excluído, tem que ser expulso. E se você está achando que eu estou pegando pesado, Paulo conclui, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés da igreja. Lá no jardim, a serpente fica, e enquanto a serpente fala, por causa dela, nossos pais foram removidos. Se a gente continuar dando liberdade à serpente para falar, a voz dos nossos pais serão silenciadas. Mas aqui não, Satanás. Aqui tem gente que tem discernimento de Deus. Aqui tem profeta e profetiza. Aqui tem a palavra que é a espada e corta. Está na igreja, a cara é de anjo, mas o coração é de demônio. A cara é de Abel, mas o coração é de Caim. A carinha é de Moisés, mas o coração é de Coré, Abirão, Datã. A capa é de ovelha, mas é lobo por dentro. Paulo disse na carta aos Coríntios, capítulo 11, na primeira, por desonrar a ceia do Senhor, tem gente morrendo e doente. Ananias e Safira, na dispensação da graça, o Espírito Santo matou. Hebreus 12 diz: nossos pais nos corrigiam como bem queriam, e nós os respeitávamos. Não devemos nós nos submetermos ao Pai dos Espíritos para que vivamos. Isso quer dizer que quem não se submete aos princípios de Deus está correndo risco de morte. Se você anda removendo os princípios estabelecidos por Deus para a família, se você anda removendo os princípios estabelecidos pelos nossos pioneiros pentecostais, se você anda removendo os princípios estabelecidos desde a reforma protestante,
Se você está em nosso meio e quer remover aquilo que foi estabelecido de modo que não pode ser removido, o próprio Deus te removerá, ou levantará a igreja para remover você. Vão me xingar aqui embaixo, vão falar, lá pode falar, eu também falo. Deus vai matar, vai derrubar, vai envergonhar, ou levantar outro no lugar. Mascarados entre nós, removedores de princípios, não permanecerão. O Salmo 1 diz que os ímpios não vão permanecer na congregação dos justos. E, para encerrar, eu tenho que ler. Que bom. Ah, Deus é amor. De fora ficarão os cães, feiticeiros, os que se prostituem, homicidas, idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Mateus 25, ovelha à direita, bode à esquerda, aqui não entra. Vocês serão lançados no inferno, preparado para o diabo e seus anjos. Mas Senhor, em teu nome eu preguei, profetizei, fiz maravilhas. O problema não está no meu nome. O meu nome cura, o meu nome liberta, o meu nome faz, mas o seu nome não está escrito no livro da vida. Lago de fogo. Oh Deus, tem misericórdia de nós. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Removedores serão removidos. Removedores serão removidos. Pastor, e os que preservam os princípios? Guarda a minha palavra e eu guardo você. Ainda que teu pai e tua mãe te abandone porque você não abandonou meus princípios, eu nunca te abandonarei. Eu te sustento pela mão. Perca amigos, mas não perca Jesus. Tito 3:2, ao herege, depois de uma ou duas admoestações, evita-o. Não abra mão de Deus, pois Ele não abre mão de você. Preserve os princípios e Deus te preservará. Guarde a palavra e Deus te guardará. Fique em pé dando glória a Deus. Pode glorificar Jesus, irmão. Glória seja dada ao seu nome, Jesus. Glória seja dada ao seu nome, Jesus.
Eu não quero ser removido, Jesus. Sustenta-nos com a tua graça, Jesus. Quem aqui te dá glória é porque não quer ser removido, Jesus, mas quer ser sustentado, Jesus. Guarda nosso coração, Jesus.